muita discussão no Brasil e também aqui no Catar por conta do comportamento do Liverpool, as escolhas do técnico Jürgen Klopp na escalação do time que enfrentou e venceu o Monterrey do México na semifinal do Mundial de Clubes. Há quem considere a atitude do alemão, que colocou em campo vários reservas e improvisou jogadores, uma falta de respeito com a competição. Gente, sejamos sinceros, por mais que os times sul-americanos valorizem esse torneio, por mais que a torcida do Flamengo queira o mundo de novo e a vitória sobre o Liverpool, e se acontecer nesse sábado, na final, certamente será um grande momento, porque é uma rara oportunidade de enfrentar um time que é muito melhor do que todos os times da América do Sul, dos demais continentes. E por que isso? É muito importante entender o contexto histórico desse enfrentamento. No passado era o confronto, que realmente é o que vale, né? Do melhor time da América do Sul com o melhor time da Europa. Por quê? Na Europa e na América do Sul se pratica melhor o futebol. No passado, você não tinha jogadores sul-americanos saindo aos montes para jogar nos times da Europa, porque havia mercados fechados e, quando abertos a estrangeiros, havia uma limitação. Então você tinha países com um jogador estrangeiro, dois, outros nenhum. Então os duelos eram de fato de times ingleses formados por jogadores do Reino Unido contra times brasileiros, times italianos formados em quase sua totalidade, com exceção de um ou dois atletas, por atletas nascidos na Itália, contra equipes argentinas, times do Uruguai enfrentando equipes eventualmente espanholas, mas formados em sua maioria por jogadores nascidos na Espanha. Sempre um, dois estrangeiros, não havia essa quantidade toda. Com o passar do tempo, como todo mundo sabe, e até é bom explicar para quem é mais jovem, o mercado mudou. Veio a lei Bosman, com isso os jogadores passaram a ter livre trânsito na Europa, os jogadores que são nascidos na Europa, tendo o passaporte europeu, podem jogar em qualquer país do continente. Agora isso deve mudar aí com o Brexit, no caso específico do Reino Unido. Inclusive os jogadores, por exemplo, brasileiros, italianos, descendentes de europeus, de portugueses, italianos, espanhóis, etc., conseguem o passaporte europeu, como qualquer cidadão pode conseguir, sendo descendente de europeus, né, para viver na Europa, para entrar ali sem visto em alguns países e tudo mais, e para jogar futebol também. Então o cara consegue o passaporte italiano porque o avô era italiano, o português porque o pai era português e tal, e passa a jogar livremente na Europa. Tanto que os jogadores que não têm o passaporte europeu, eles não são tão valorizados no mercado quanto aqueles que possuem esse documento. Com isso, os times mais poderosos do mundo viraram seleções transnacionais, com vários jogadores de diversas nacionalidades, da Europa, da América do Sul, da Ásia, da África, da América Central e do Norte, de onde for. Joga bola? Vem para cá, eu te pago, eu te contrato. E aí, um abismo se criou. Uma enorme diferença econômica provocou uma diferença técnica. Quando o Barcelona tinha o trio MSN, Messi, argentino, Suárez, uruguaio e Neymar, brasileiro, bem, isso era impossível no passado, que não poderia ter 3 jogadores estrangeiros. Mas vem buscar aqui na América do Sul para juntar com bons jogadores da Espanha e tudo formar um grande time. Isso acontece em todos os países da Europa com suas equipes mais endinheiradas. Então a diferença financeira provocou um abismo técnico. Além disso, o futebol brasileiro, especificamente, aqui tratando da América do Sul, ele regrediu técnica e taticamente, ficou para trás. Os melhores técnicos não trabalham em seleções, trabalham nos times mais ricos e importantes do mundo. Ou seja, há uma defasagem também técnica. Esse é o contexto. Então, virou um confronto desigual. Se você encontrar na história desse torneio aí, nesse formato atual, as vitórias de sul-americanos foram, em 2005, São Paulo contra o Liverpool. E aí é importante, gente, vamos ser sinceros, tá? O Liverpool de 2005 ganhou de maneira heróica a Liga dos Campeões, mas não era o melhor time da Europa. E o São Paulo venceu por 1-0 com as calças na mão ali, com uma dificuldade danada. O Rogério Ceni fez a maior atuação, talvez, de toda a sua carreira. Foi merecido, claro que foi merecido, mas o Liverpool, mesmo não ser o melhor time da Europa, foi campeão ali do mata-mata, nos pênaltis e tal, repito, merecido heroicamente, mas não era o melhor time europeu daquele momento. O Liverpool encurralou o São Paulo. O São Paulo resistiu e ganhou de 1-0. Depois veio o Internacional, que superou o Barcelona
do Raika, que já entrava numa descendente, mas ainda era um time poderosíssimo, talvez seja o grande feito de um time brasileiro naquele confronto. Abel Braga era o técnico, né? Isso, lá se vão 13 anos. E uma retranca feroz segurou o Barcelona, o Gabiru achou aquele gol ali, o Inter foi campeão. E o Corinthians também, em 2012, em situação muito semelhante à de 2005, São Paulo e Liverpool, pegou um Chelsea que não era o melhor time da Europa, conquistou também nos pênaltis, por acaso, né, a Liga dos Campeões, entrou numa crise depois, durante a disputa da outra edição da Liga dos Campeões, de 2012, 2013, e no final de 12 enfrentou o Corinthians com o Rafael Benítez, recém-empossado técnico do time. O Di Matteo tinha sido demitido porque o time já estava praticamente eliminado da Liga dos Campeões, e o Chelsea em crise. Ainda assim, o Corinthians teve que se defender muito, o Cássio fez grande atuação e tudo, ganhou de 1-0 com aquele gol do Guerreiro. Então, mesmo quando os sul-americanos venceram, foi com muita dificuldade. Por quê? Porque há um abismo hoje financeiro, consequentemente técnico e também tático, estratégico, ok? Isso criou uma diferença muito grande. Então, é um duelo desigual. Da mesma maneira que eu acho que os times brasileiros não devem supervalorizar o torneio e diminuir a conquista da Libertadores, eu sempre falei isso, tá? Há muitos anos eu falo isso, porque é um desafio muito difícil. Da mesma forma que eu penso isso, eu entendo que os europeus não veem desafio técnico, porque eles enfrentam equipes que são tecnicamente inferiores. Mas podem perder. E se perder, claro que eles vão ficar putos da vida. Ninguém vai ficar rindo da derrota. O cara vai fazer, aí vai rir? Não, vai fazer uma cara feia. Tá? Então é importante entender isso. Esse confronto, no passado, era mais equilibrado. Era mais acessível para os times sul-americanos. Agora, deixou de ser por todas essas razões já enumeradas. E também, claro, mesmo no passado, os times da Europa abriam mão da disputa, não davam a mesma importância que davam para a Copa dos Campeões, a atual UEFA Champions League, e para os seus campeonatos nacionais. Então, essa é uma constatação, tá? Não significa que os caras esnobam porque são metidos à besta, porque realmente para eles aquilo não tem a mesma importância. Agora, se o sul-americano valoriza, se vencer, comemora. Se vencer, é paciência também, não é motivo para vergonha nenhuma. A não ser que tome uma tamancada feia, uma goleada, aí é feio demais, né? No caso específico do Flamengo, o Flamengo tem uma equipe muito boa, que não está no seu melhor momento, até pelo desgaste de uma temporada puxada, conquistando um feito e tanto. Foi campeão da Libertadores daquela maneira sensacional contra o River Plate, eliminou o Internacional, goleou o Grêmio 5-0 da semifinal, e depois ganhou o Brasileirão, com várias rodadas de antecedência, e 23 horas depois ergueu o troféu da Libertadores. Isso é muita coisa. Então o Flamengo já fez muitas coisas esse ano, coisas importantes, históricas até. Se vencer o Liverpool, vai ser campeão do mundo de novo, vai ser uma festa danada, legal, mas se não for também, eu acho que não é o fim do mundo. O Liverpool é melhor, mas, vamos lá, o técnico do Flamengo, do campeão brasileiro e sul-americano, ele não é um técnico brasileiro, ele é um técnico português e mais antenado com o que acontece lá fora, né, na Europa, do que a maioria dos técnicos do Brasil. Isso é um ponto que pode pesar. O time do Flamengo tem ótimos jogadores e muita gente com experiência europeia. Isso pode pesar. O Liverpool é o favorito, mas com os desfalques da maratona de jogos, se o Flamengo conseguir desempenhar um bom jogo, ele tem uma chance. Ele tem uma chance que eu acho que não é tão pequena assim como dizem. É uma chance que vai depender muito da exibição do time. Se o time jogar o que sabe, ele consegue fazer aí um bom jogo e de repente até brigar pela vitória e pelo título do Mundial de Clubes. Mas vamos parar com essa história de achar que o time inglês está esnobando a competição, apenas ela não é tão importante. Da mesma maneira que para muitos times brasileiros o estadual não é importante. Então o Atlético Paranaense, ele é pedante porque ele esnoba o Campeonato Paranaense? Não, ele prioriza o que é mais importante. E quando os times brasileiros tratam a Copa Sul-Americana como algo secundário, botam o time em reserva, priorizando, por exemplo, a Copa do Brasil ou o Brasileirão. Então é isso, da mesma maneira que os brasileiros têm as suas prioridades, os europeus também têm. E por conta de toda essa diferença financeira e técnica, o Mundial da FIFA não tem para eles o mesmo apelo que tem para os demais continentes, como é o caso dos representantes da América do Sul, que disputam esse torneio nesse ano, o caso do Flamengo. Saudações!